Salve nação corintiana! Do Terrão ao Corinthians chegando com mais notícias do Corinthians para vocês. Mas antes já peço para você que inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, para você não perder nenhuma notícia do Corinthians. Confira as notícias de hoje. Acho difícil porque ele é titular da equipe, né? Um jogador que a seleção conta bastante com ele. É que eu acho que foi no treinamento, quando foi essa semana que nós treinamos lá com os reservas contra os juniores. Eu vi aquele cara, que ele parece aquele cara daquela música, que faz aquele negócio assim, não faz? O cabelo vem aqui, né? Como é que é aquela música lá, como é que é? Uma que tá na net aí. Como é que é? Fala aí, porra. Como é que é? Aquele negócio lá, aí que faz, tira um capô aqui, aparece aqui, né? E ele é um jogador, rapaz, interessantíssimo. É um jogador que tanto joga por dentro como por fora, na esquerda e na direita. Por fora, na esquerda e na direita. E com uma coisa, primeira jogada que ele fez, ele limpou, quebrou linhas. Isso é fundamental no futebol, quebrar linhas, né? E depois, quando eu passei ele para dentro, ele tem um tapa, que ele achou o Roger de primeira, que é jogador que sabe jogar bola, né? Eu cheguei agora, se eu tivesse chegado um pouquinho antes, eu ia pedir para que ele não fosse, porque o Hendrick não foi, né? Então acho que o jogador que nós precisamos de colocar como mercado de futebol, valorização da base, e para a equipe que precisa de um jogador talentoso como ele, né? Eu teria pedido para que ele ficasse aqui. Ele e o Pedro são jogadores importantes. Nós estamos fazendo um processo de renovação, na oportunidade para os jovens. Eu gosto muito disso. E jogadores com a cara, com a marca do Corinthians, né? Isso é muito importante. Ele é um jogador diferente, é um jogador que vai dar muitas alegrias ao Corinthians. Agora, ele vai para a seleção, né? Se pudesse ficar aqui seria bom, né? Agora só não entendo porque é um jogador que o Hendrick, né? Tá ficando e é um jogador que levaria para a seleção naturalmente, né? Mas faz parte. Essas coisas não adianta que... Boa pergunta, ótima, mas eu só respondo internamente, cara. Eu não vou responder aqui. O que nós vamos fazer? Até porque o mercado é muito rápido, né? Se eu falar o nome de um jogador de meio campo, jogador de ataque, aí de um preço muda para outro. Então, tá? E outra coisa que eu gostaria de que você entendesse. Eu coloquei um meio campo para que a nossa equipe tivesse consistência com um adversário muito difícil, né? Cara, o Fagner hoje jogou com saúde o tempo todo, porque ele jogou por trás apoiando, ele não é mais nenhum garoto, jogou por trás apoiando no ataque como jogador de meio campo, e de vez em quando ele errou muito pouco passe e abasteceu o Adson o tempo todinho. Não precisa aquele negócio que o pessoal fala box to box. O Fábio, né, garoto, tem que passar toda hora na linha de fundo porque ele não vai aguentar, mas ele pode descer consistente. O Fábio, ele foi até o limite dele, porque ele vinha de uma lesão, uma doença, ele ficou abatido esses dias aí, então ele foi no limite, tanto é que eu coloco o Bidu no lugar dele. E o diminuir a idade... Cara, eu não quero jogar para os jogadores mais experientes, até porque o futebol não é desta forma, senão você teria que crucificar o time do Fluminense, tem jogadores tão experientes como nós temos. O Marcelo, quantos anos tem? 35 ou 36? Felipe tem quantos anos tem? 40. Quantos anos tem o Fábio? 41. Quantos anos tem o centroavante, o Cano? Então, quer dizer, não quer dizer a idade, é um entrosamento, é uma proteção, uma série de coisas que você precisa de organizar. O jogador que não pode, com idade, passar tantas vezes. O Marcelo é praticamente um jogador de meio campo no Fluminense. Não um jogador de agudo, que passa, como ele passava antigamente. Ele vem organizando. Então, tudo isso é questão de quê? De tempo, maturação, treinamento, para as coisas se encontrarem. Obrigado. Se você ver uma consistência de equipe hoje e quadra passada, você vai ver que já houve um acréscimo no jogo passado para esse jogo. Por quê? Não é porque nós avançamos fisicamente, porque a equipe compacta, a equipe mais bem posicionada, o jogador desgasta menos. Isso é normal dentro do futebol. Quando você tem um time equilibrado, então o adversário teve mais posse de bola, de repente encontrou mais espaço, mas não tinha nunca a bola final no primeiro tempo. A bola final sempre morria em cima da gente. Então essa é uma equipe que já tive mais tempo de treinar. Podia ser com outros jogadores, mas já tive mais tempo de treinar, de poder fazer ontem, só trabalho tático ontem, só trabalho tático, dando ênfase às coisas que aconteceram. Eu ia falar uma coisa, mas não posso falar que os adversários estão treinando. Houve uma mudança importante hoje dentro da equipe de posicionamento defensivo, né? Houve uma mudança importante. Então acho que as coisas estão acontecendo
E eu não gosto muito de ter essa coisa de ficar falando na equipe para fora, ó, aconteceu isso, aquilo. Acho que nós estamos no caminho certo. E vocês, que são experts, né, vocês são espertos, vão vendo que as coisas estão acontecendo e as cobranças vão existir, não vão existir, mas as coisas vão acontecer. Eu acho que nós estamos com pouco tempo, estamos caminhando bem. Eu não vou falar individualmente, cara. Porque, assim, Paulinho é um jogador de quantos anos? 34 para 35. Cara, se eu tiver que usar ele de centroavante em qualquer momento, eu vou colocar. Mas não é a posição que ele joga, é? Então eu tenho que ver com o Paulinho o seguinte, aonde é que ele pode jogar? Ele é um jogador. Agora, ele não é mais aquele jogador que ele entrava, né? Entre os zagueiros, entre o quase zagueiro, o lateral esquerdo, entre os dois zagueiros. Ele não consegue mais entrar ali. Então a gente tem que ir mudando a posição dele, né? Mas eu conversei com ele. Não teve punição nenhuma não, muito pelo contrário. É um jogador que está todo mundo cobrando 10 jogos sem fazer gol, e aí a pressão vem em cima dele. Ele tinha que entrar em campo, tipo solto, tranquilo, e o jogo é dentro. E as pessoas, aí que vem um detalhezinho, as pessoas que estavam com resistência ele começando a jogar, pediram a entrada dele dentro de campo, porque viram que precisava de uma outra pessoa ali, né? Então, quer dizer, já acontece uma mudança na parte emocional externa, ele vai e faz o gol. Para ele foi muito bom, e para a equipe foi muito bom também. Né? Recuperação é assim que acontece no futebol. Eu falei para ele, rapaz, fica tranquilo, você faz parte do elenco que nós vamos fazer coisas boas. Agora, daqui a pouco você vai entrar no jogo, você vai fazer o gol de empate ou da vitória nossa, e a coisa vai acontecer. E aconteceu hoje dele entrar e fazer o gol. Lucha, aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Eu joguei com o Rony preso, e o Matheus pela esquerda e o Fausto pela direita. Então eu não fiz um 4-2, eu fiz o 4-1-4-1 praticamente, porque o Adson e o Pedro voltavam numa linha de 4 junto com o Fausto e com o Matheus. E o Rony ficava por trás. E o Matheus tinha uma liberdade e o Fausto para poder passar e infiltrar. Né? Mas nós tínhamos um meio campo mais compacto nesse sentido. E já no jogo passado eu joguei com o Maicon, e com o Fausto e com o Juliano por dentro, e com 2 de lado, né? 2 de lados, diferentemente de que nós jogamos hoje, né? Marília, as situações elas podem acontecer um 4-2-3-1, pode ser, pode jogar dessa forma, do número, né? Mas quando você dá o pontapé, o 4-2-3-1 vira um 4-3-3. Porque os 2 de lado adianta e aí eles viram o balão para frente, né? E aí quando defende pode ser um 4-1-4-1. Essa variação ela já acontece dentro do jogo de futebol. Por isso ele chegou, porque o Matheus foi o que mais se adiantou, né? E o Fausto foi o que mais recuou, porque o Fausto tem essa característica, o Matheus é mais leve. Então acho que nós estamos assim, progredindo para o jogo passado contra o Del Valle e agora nós estamos progredindo. Mas é só um na frente? Oi? Só um na frente? Não, 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 é só um na frente? Mas quem falou que é só um? Não, só quero saber se vai jogar junto Roger Guedes e Roberto. Eu estou tentando tirar isso de você. Não, você não está tentando, você está afirmando. Não, meu amor, preste atenção. Quando você joga com um atacante, como o Roger, não quer dizer que você não tenha outro atacante. Nós temos o Pedro e tínhamos o Adson, que são 2 atacantes. Agora, se eu colocar o Roger Guedes pelo lado esquerdo, ele continua o Yuri como um atacante com 2 de lado. Entendeu? Né? O Yuri vai ficar. Agora, se você passar hoje por um 4-4-2 com 2 caras na frente, 2 atacantes, isso é uma outra história. Eu acho que 2 hoje enfiados, são poucos times que jogam dessa forma com 2 jogadores enfiados hoje. Yuri, vocês passaram semanas de turbulência desde a época do Cuca e agora também tivemos esses protestos que foi na frente do CT no dia de treinamento. Só que ninguém ouviu o lado de vocês, jogadores. Queria que você falasse, além de dentro de campo, a resposta que vocês têm que dar, que a torcida está cobrando, como vocês se sentiram, como vocês se sentem mediante essas manifestações e qual recado vocês dão para a torcida. Claro que a gente se sente bem pressionado também, né? A gente quer dar o nosso máximo, a gente quer se entregar, a gente se entrega dentro de campo, a gente vê que vontade não falta para nenhum jogador. Infelizmente as coisas não estavam acontecendo e eu creio que a partir desse grande jogo aí, a gente começou com a derrota e graças a Deus eu pude ajudar a minha equipe com o empate, então acho que vai ser uma boa virada de chave para nós. Não, eu vi que saiu uma pauta dessa que ele tinha conversado comigo, não houve conversa. Durante os treinamentos ali eu vi que eu não ia iniciar o jogo, mas eu continuei trabalhando bastante. E eu fiquei muito feliz também com a minha partida do Del Valle, porque nos jogos anteriores eu estava muito desanimado, estava tendo poucas oportunidades de gol ali também, então
Acho que para um cara que joga perto do gol, que tá toda hora finalizando assim, a gente fica bastante ansioso, bastante nervoso também. Então, no jogo do Del Valle já foi bem diferente, já estava muito bem no jogo. Tava muito próximo de sair o meu gol, fiz um gol ali, estava impedido por questão de centímetros ali, mas saí no segundo tempo, mas acho que foi uma opção dele, então respeitar a opção do professor e entrei muito bem hoje, graças a Deus pude ajudar minha equipe com um grande empate.